Olá, Nuno, como estás? Olá, Hugo. Sim, tudo. Como estás? Estou bem, obrigado. Boa, já É, sim. estou quase de férias, mas ainda não estou de férias. Ah, É, como é que estou isto aqui está a a... ser? Não, tenho só aqui dois, três dias contando com o fim de semana, portanto é só um fim de semana alargado. Estou aqui na casa dos meus sogros e lembrei-me que seria interessante debatermos a questão do planear férias, do fazer férias, o contar com as férias, que é um tema que, pronto, felizmente existe, ou melhor, as férias existem, é Sim. normalmente sempre bom, mas por outro lado também pode ser uma fonte de alguma ansiedade, no que toca ao planeamento, alguma mudança de rotina que às vezes também provoca essa mesma ansiedade, paradoxalmente, embora estejamos de férias. Ahm, e pronto, penso que há uma série de assuntos que são debatíveis, digamos assim. E eu lembrei-me Hum, deste tema agora, precisamente nesta fase, que, como estava a dizer, não estando de férias, já cheira um bocadinho a férias, né? E principalmente agora neste mês aqui de julho, aqui na Áustria, em que este mês aqui é um bocadinho como o mês de agosto em Portugal, né? É o mês mais em que mais pessoas tiram férias, em que se sente mais o tal cheiro, o cheirinho a férias, em que as coisas estão um bocadinho a meio gás, em que alguns serviços fazem uma pausa. Portanto lembrei-me que seria tão um bom tema para trazer aqui para o nosso programa. Não sei sim. se, o que é que tu achas? Estás de acordo? Claro, claro, parece-me um tema sim, pertinente, oportuno, não é? Dado aqui o ambiente de verão, pois também há esta curiosidade. Bom, também aí na Áustria, as pessoas tipicamente tiram férias mais ou menos na mesma altura, mas aí parece que é mais sobretudo em julho. Em Portugal, pois também há muitas pessoas que tiram em julho, mas o grande mês parece que continua a ser agosto, não é? E penso que até há um filme português que se chama O Querido Mês de Agosto, não é? Ah, Aí é o sim, querido mês de o, julho. o mês em que os imigrantes voltam, não é? É, depois também é assim, inclusive é isso, não é? As festas para os imigrantes, o encontro das famílias, costuma ser culturalmente em Portugal muito o mês de agosto, não quer dizer que não possa ser em julho ou em setembro também, ou noutras alturas do ano, mas agosto, depois culturalmente tem parece este valor acrescentado, não é? Reencontros também dos imigrantes, sim, Sim, das sim. famílias. Este ano E, também vou já agora, também normalmente, ou melhor, normalmente não, eu não tenho. Quando trabalhava em Portugal, também fazia mais férias em agosto, às vezes em setembro. Também foi sempre uma pessoa de. Aliás, como se calhar todos os portugueses, né? Deixar para agosto, às vezes até setembro. Mas agora não, agora nesta fase é completamente aleatório. É em julho, lá está, mas também pode ser em agosto, sim, já chegou a ser em junho. É mais ou menos aleatório. Também tem a ver, lá está, tem a ver, já, agora que estou casado, não é? Também temos que fazer as férias, ou melhor, planear as férias de acordo com os trabalhos de cada um de nós, de acordo com as férias da escola, sim, por aí fora. Lá está, essa é uma das questões, um dos elementos a contar para quando se pensa em férias, não é? E só por aí, às vezes, esse fator pode ser fonte de alguma ansiedade, dá trabalho, não é? Exige uma organização, um planeamento dos dias, existe um olhar para aquelas 2, 3 semanas em que vamos tirar férias e ter mais ou menos a certeza que tudo ficará
nos nossos trabalhos ficará resolvido. sim, E sim. depois também há a questão de, no caso de trabalharmos com outras pessoas, de articular férias, não é? Nem E sempre é fácil. onde um vai, o outro fica e vice-versa. Nem sempre é fácil também. Ah, Sim. hum, e pronto, e depois também há as próprias disponibilidades para o sítio onde vamos, não é? Se formos para casa de família, normalmente esse problema não existe, né? Mas quando alugamos um apartamento ou alugamos um hotel ou vamos para um parque de campismo, há sempre também essa questão da marcação daqueles dias, daquela semana, daquelas semanas, de acordo com a disponibilidade do local. Portanto, como em tudo, tudo na nossa vida anual, diria assim, exige preparação, planeamento, organização. E isso às vezes, porque vai um bocadinho de encontro àquela ideia de férias em que não se faz nada, em que se quebra uma, uma rotina precisamente desse planeamento, dessa organização, desse modo de agir, de pensar um pouco mais organizado, digamos assim. Parece que por vezes pode vir ao de cima uma pequena frustração, um pequeno conflito. ah, Hum, não sei se me estou a fazer entender. sim. Aquela. ah, eu já dei por mim a pensar, mas isto de planear as férias, isto está-me a dar tanto trabalho. E, e era É um suposto. trabalho também, pois, exatamente o que Exatamente, estás e a era dizer. suposto não É ter um trabalho. trabalho, não é? Sim, Estes pequenos momentos antagonistas, estes pequenos paradoxos que às vezes, pronto, uh, podem encrencar aqui na vida na vida sim. com as pessoas com as quais vamos passar as férias, e por aí fora, né? Pois, sim, esta questão que mesmo para férias parece que dá trabalho, não é? Ou pode dar o planeamento, a organização, a articulação com os outros, seja colegas de trabalho, seja com a família. Ahm, Portanto, há qualquer coisa que, aliás, as férias, o conceito de férias está interdependente com o trabalho, pois a definição de férias é face ao trabalho, porque senão não existiria a noção de férias, não é? Portanto, estão Exato. interdependentes, não é? E, aliás, ainda antes de começarmos aqui o nosso episódio, tínhamos conversado um bocadinho sobre isso, não é? E de que no nosso anterior formato a quatro, no Beco com Saídas, tivemos um episódio que até foste tu a moderar, a apresentar, que foi sobre o tema exatamente do trabalho. E, portanto, estão interligados e, portanto, se as pessoas depois até tiverem interesse em poder ver esse episódio, está no nosso canal do YouTube, Uhum. Beco com Saídas, o episódio do trabalho, porque olhando para as férias, isto temos que olhar de alguma maneira para o trabalho. E olhando para o trabalho, também temos que necessariamente, em algum momento, olhar para as férias. Portanto, estão intrincados, não é? Sem É dúvida. um par, isto é um par. Não é um par, às vezes, muito romântico, devido às tensões também, não é? Aos conflitos que também às vezes acontecem, ao stress, mas convém que seja o melhor possível um par suficientemente harmonioso, não é? E até pensarmos quando é que é mesmo oportuno tirar férias. Sim, há esta questão até familiar, justamente quando há filhos. Bom, às férias escolares, bom, aí é o que faz sentido, não é? Até Exato. porque muitas vezes nem há outras pessoas para cuidar dos miúdos Uhum. durante as férias escolares deles, então tem que os pais forçosamente, quase forçosamente, também tirar férias naquele período. Exato. Um, mas ainda assim, parece que a necessidade de descanso fica assim, muitas vezes, para um plano secundário, porque se calhar às vezes precisaríamos de férias e não podemos tirar na altura em que realmente precisávamos. É. Sim, 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 sim. A propósito do que acabaste de dizer, não sei como é que está a situação em Portugal, mas eu aqui vejo muitas pessoas, quando digo muitas, vê-se com alguma frequência, pessoas que nos meses de inverno tiram uma semana, tiram Hum, uns dias
e viajam para sul, mesmo às vezes de avião para algum país mediterrâneo. sim, E pronto, e vão para ambientes completamente diferentes. Portanto, e isso não é uma coisa, é uma coisa que eu nunca fiz, mas eu percebo que se faça e realmente durante os períodos de trabalho mais intenso e às vezes em que as condições, neste caso climatéricas, são mais difíceis, essas escapadinhas, sim, essas escapadelas podem fazer sentido. Para mim seriam se calhar demasiado, um contraste seria demasiado grande, não sei. Pode ser que um dia eu faça, mas nunca o fiz. Mas, mas realmente é uma coisa que se vê aqui com alguma frequência, essa, esse tirar períodos de férias durante os períodos supostamente mais intensos de trabalho, que era um bocadinho aquilo que estavas a dizer, a sim, necessidade. sim, As férias às vezes surgem, quando falo em férias, aqui, férias de verão, surgem nem sempre quando mais precisamos, não é? E às vezes precisamos mais sim, durante aqueles meses mais intensos. E aqui vê-se com alguma frequência, é interessante ver isso. sim. Pois, parece-me, quando é possível também, há- e muitas vezes pode ser, mas depois até que ponto não há um hábito de, instalado de depois tirarmos férias só naqueles períodos todos os anos, depois instala-se pelo hábito, mas Uhum. então chega uma altura em que já nem estamos a pensar, não, é agosto, já não se fala mais do Não assunto, se é fala mais agosto. nisso, sim. É. E quando pode ser oportuno pensar, olharmos desde logo para nós mesmos, será que já estamos a ficar muito cansados? Nem que seja um dia ou dois, a juntar ao fim de semana, não é? Tentar encontrar uma forma de ir moderando ou ir eh, obtendo algum descanso maior face a uma exaustão que começa realmente a crescer, um É, cansaço maior, não é? E, porque senão parece que é uma maratona, não é? sim, Andamos ali, de facto, a correr e chegamos às férias de molho, não é? Aquela ideia, e, pá, isto agora, primeira semana, então vamos a falar até aqui antes do sim, episódio, sim. primeira semana, a pessoa ainda está a processar, não é? Que está de férias, ainda nem se apercebeu bem, não é? É, Que está de é, é, é. férias. E depois, quando são 2 semanas, não é? Na segunda já está a pensar que vai voltar e começa a pensar nas questões de trabalho, como estávamos há Exato. bocado também a falar antes do episódio. E então, pois, pode-se chegar até ao cúmulo do absurdo, não é? De terminar as férias e parece que não aconteceu quase nada, não é? Ou seja, sim, a pessoa até pode ter estado noutro contexto, noutra situação, não esteve sobre as rotinas habituais, mas aquilo soube a tão pouquinho, o sumo das férias foi tão pequenino que É, aquilo não soube a quase nada. Não teve é, grande é, efeito de relaxamento, descanso, de qualquer coisa que tenha permitido revitalizar, regenerar é, aqui as energias, não é? E portanto, pois, mas é, é, depende de pessoa para pessoa, tem que haver uma espécie de uma consciência de autoobservação, não é? De perceber, mas isto chegou-me, será que eu tenho que repensar a forma como estou a tirar as férias? Será que as escapadelas ou as escapadinhas, não é? Será que eu preciso de fazer isso? E que condições é que eu preciso ter para fazer essas escapadinhas? Se calhar, é, havendo miúdos, não é? Os filhos, a quem que os posso deixar? Ou eles podem vir, mesmo é, faltando à escola? Será que é um grande drama? Faltar lá um ou 2 dias? Tentar pensar sobre essas coisas, é, refletir um pouco mais sobre tudo isso. é, Ah, isto- o que estás a dizer vai de encontro, na minha opinião, a uma questão psicológica muito interessante e muito pertinente, que é, ou às vezes conseguirmos tirar férias, hum, mentais, mas sem realmente termos férias na prática. Ou seja, isto é uma discussão que eu diria que é um bocadinho semelhante àquela questão do viajar, não é? Para algumas pessoas, viajar significa ir ao maior número possível de sítios e ver o maior número, o maior número
de atrações possível, não é? Ah, sim. para outras pessoas, o viajar é também isso, mas é acima de tudo um estado de espírito, né? Como se costuma dizer. E tanto que Hum, para essas pessoas, às vezes o viajar a experiência que outras pessoas alcançam por ir a determinados sítios pode ser alcançada por estas pessoas de uma forma mais imediata e mais próxima. Pode ser num fim de semana ter um almoço com uns amigos que já não se via há algum tempo. Pode ser ir a um sítio relativamente perto e não precisar de viajar quilómetros e quilómetros atrás de um sítio onde nunca se esteve. Pode ser às vezes, há tempos falávamos dos livros, pode ser às vezes ler um livro, entrar numa história ou ver um filme. sim, E pode ser, que eu acho que é o mais complicado, mas que é bastante eficaz, é às vezes conseguirmos atingir uma situação mental, um estado mental em que eh, aquilo que vemos como normalmente na nossa rotina diária vemos como coisas que têm que se fazer, e só esta questão só o verbo do ter que se fazer, a expressão ter que se fazer, hum, já nos manda um bocadinho para baixo. Conseguir fazer a diferença entre o ter que se fazer e o eu estou a fazer isto porque gosto, ou então nem sequer estou a pensar nisso, não é? Eu estou dentro da coisa, não é? Da minha atividade. E depois isto reflete-se no mais simplista dos atos, não é? Às vezes pode ser só um passeio a pé, às vezes pode ser só um sim. passeio de bicicleta, seja o que for, mas só este clique mental pode fazer a diferença depois na tal recuperação para voltar a entrar no diário, na rotina, não é? E eu acho que essa que é uma questão psicológica muito interessante que às vezes poderia, tendo consciência disto e sabendo disto, e sabendo como alcançar isto, poderia às vezes reduzir muito, às vezes, esta sensação que atrás descrevias, que é, eu tive aqui estes dias todos, eu pus aqui as minhas fichas todas nesta semana ou nestas 2 semanas, e ao fim e ao cabo isto não soube a férias. Porque se foca muito só no momento, como sendo o momento Pois, salvador de todo um ano de trabalho, sim. e se calhar deveríamos conseguir dividir mais aqui o mal pelas aldeias e tentando alcançar este estado mental de férias ao longo do ano, não é? Sim, isso de facto faz muito sentido e é um dos desafios, sim, que todos vamos tendo um pouco, não é? Principalmente os adultos, mas inclusive bom, há décadas, as crianças têm um verdadeiro horário de trabalho, é uma coisa assustadora, não é? É. É, passam por vezes mais do que 8 horas na escola. E É, mochilas de trabalho e por aí fora. filas pesadas, pesadas. E pesadas, literalmente pesadas, mas também Literalmente dadas. realmente pesadas. E depois não é só literalmente, é psicologicamente pesadas para as crianças perceberem que têm que andar ali em modo de aprendizagem, uma série de coisas, uma série de obrigações, responsabilidades, quando o meio mais natural delas é o brincar. E desde cedo são atiradas para o trabalho, é o trabalho da escola, e Uhum. não sei quantas horas. Parece que já estamos já a cultivar adultos antes do tempo. Ora, É, isto é trabalhar, trabalhar, trabalhar. mas estamos, é isso que acontece mesmo. Sim, mas são raras, até daquilo que eu observo, não é? São raras as crianças que gostam disso, não é? Também há crianças que gostam muito das aprendizagens e entusiasmam-se. E veem aquilo quase como uma brincadeira. Mas eu diria que isto é a raridade. É raro encontrar. O que elas querem é mesmo o brincar clássico, que é ir para o recreio, são os melhores momentos do dia, Sim, sim. poderem jogar à bola, poderem andar a correr, jogar às Exato. escondidas, não é? O perder E a noção de tempo que elas naturalmente não têm e que às vezes lhes tentam ser impostas, esta tal noção do tempo, mas eu acho que é assim que as crianças funcionam de forma natural, é não tendo esta noção de tempo que depois mais tarde se adquire em idade adulta, não é?
desta noção de tempo e, consequentemente, a divisão do tempo, né? Quando estás a falar do horário de trabalho que as crianças muitas vezes têm, é também aquele horário dividido por blocos, não é? Que os adultos têm. Sim. Agora, eu, das 3 às 6 faço isto, depois das 6 às 7 aquilo. É, E é, isso, embora sendo, auxilia na organização, e principalmente para um adulto, se calhar para a criança não precisa tanto disso, né? Precisa mais daquele sentir, sim. não ter tantas paredes temporais, vá, digamos assim. Sim, aliás, enfim, isto faz muito lembrar até, bom, se calhar um dos filósofos, se não mesmo dos mais, ou o mais importante, pelo menos é um dos que eu gosto muito portugueses, o Agostinho da Silva, Uhum. que ele, que ele falava que as pessoas não são feitas para trabalhar. É uma ideia que se instalou muito, não é? Yeah. Parece que viemos ao mundo é para trabalhar e mesmo as crianças são atiradas para o trabalho desde muito cedo. Que vida de sacrifício, não é? Que muitas pessoas acabam por ter. E que isto acaba por não fazer grande sentido, pelo menos segundo o pensamento dele, e também eu acabo por me ligar muito a esse pensamento, faz muito sentido o que ele dizia, Sim. que as pessoas deveriam viver mais, de facto, mais em liberdade. Os seres humanos são feitos é para criar livremente, quando lhes apetece, não porque tem que ser, não é? Há bocado também estavas a falar, não é? Parece que tem que ser, mas tem que ser. O tem que ser é o sacrifício, não é? Uma coisa É. assim penosa de ter que ser. O bom momento para criar é quando estamos para aí virados, espontaneamente, de alguma maneira, não é? Apetece-nos. Agora, se não nos apetece, temos a obrigação, não é? Tudo isto faz com que o viver seja algo pesado e desde logo para as crianças. Portanto, desde ter a idade dos seres humanos, epá, isto da vida parece que é difícil, não é? Isto não é uma pera doce. É, é. E, mas como é que isto depois parece que também se interliga aqui com as férias? Inclusive para as crianças. Como eu também noto, não é? Até profissionalmente, as crianças fazem grandes expectativas face, face às férias. Que é também a oportunidade, muitas vezes, de estarem mais tempo com os pais. Sim. Há ali uma expectativa, finalmente, agora vamos poder brincar, não é? Os pais, durante o ano, parece que não têm tempo, aos fins de semana também muitas vezes estão de molho e não têm grande disponibilidade, molho de cansaço. É, filho, pá, agora não apetece, o pai está cansado, a mãe também não pode, ainda temos coisas para fazer, da organização da casa, as tarefas domésticas. Fica ali um tempinho curto para dar atenção aos miúdos. Mas depois há a expectativa das próprias, agora as férias, agora é que é, agora é que é. Agora sim. Agora é que é bom. Muitas vezes essas expectativas são algo defraudadas também, não é? Porque até que ponto as pessoas estão com essa capacidade de viver depois esse aqui e agora, não é? Um bocado como tu estavas a dizer, poderem estar com a disponibilidade mental e emocional para viver o momento realmente de férias, não é? Uhum. Sem estar a pensar no que aconteceu, nas últimas conversas com os chefes, ou com os clientes, ou com Exato, os exato. fornecedores, e com aquilo que ainda vão ter que fazer quando regressarem de férias. Até que ponto isso, conseguem-se abstrair disso tudo? E durante o tempo de trabalho, vá, durante o dia a dia, até que ponto nos ditos tempos livres conseguem estar ali, naquele aqui e agora, de usufruir de um almoço com um amigo, sem ter que estar a pensar, não é? Nas pendentes, todas as obrigações que ainda têm que realizar no resto do dia. É. Pois, nem Eu sempre gosto. é fácil, não é? Eu já, só para dar uma imagem que eu gosto de usar, fazendo essa diferença entre o aqui e agora e as questões que rodam à nossa volta, que às vezes nos dão trabalho e chatice, e conseguir fazer esta separação, eu gosto de utilizar a imagem dos diques, os diques que são usados para reter a água, não é? Sim, sim, sim. Eu chamo-lhes tiques mentais, não é? Que se tu conseguires ativá-los, tu sabes que eles estão lá, mas estão a ser retidos e suspensos. E tu estás aqui agora.
numa forma segura, a viver uma experiência igualmente importante, porque vai permitir ganhar novas forças e nova inspiração, mas que Sim, é extremamente necessário ter a força, a potência dos diques para reter todas essas problemáticas à tua volta, nem que seja por uns momentos. Porque senão ah, a mente nunca, a mente está sempre imiscuída em toda a vida, não é? Isso sim, sabemos, somos psicólogos também, mas as pessoas pensam que sabem disto de uma forma geral. É difícil nós pararmos o pensamento, não é? Portanto, esta questão de sim. tiques é difícil, mas é um exercício que eu acho que vale a pena e que é uma imagem que pode funcionar, sem dúvida. E sim, isso é importante, é mesmo necessário, não é? Porque, pois, é um bocadinho o drama da existência humana ainda hoje em dia, pelo menos na nossa cultura, que é o modo habitual de viver é trabalhar, não é descansar, não é o lazer, esse é o modo minoritário, não é? É o que resta, é ali um restinho, não é? E como estamos mais habituados a estar no modo de trabalho, desde as crianças no tempo da escola, desde pequeninos, não é? Isto se instala enquanto cultura, hum, tem que haver um esforço, ou uma consciência mental, como tu dizes, aí, de criar uma espécie de uns diques, não é? De eu agora permito-me estar a usufruir de um café numa esplanada e não estar a pensar no trabalho, ou abstrair-me disso, do modo habitual de ser, não é? É para conseguir recuperar bem, porque o trabalho obviamente cansa, desgasta, porque tem responsabilidade. Enquanto que o descanso, o lazer, o convívio, a responsabilidade, bom, havendo, é pequenina, não é tanta, não é? Não estamos lá em modo de desempenho, não precisamos estar necessariamente a ter que fazer alguma coisa. Exato. Então, isso permite-nos obter um descanso também psicológico. Agora ninguém me aqui está a solicitar nada. Uhum. Mas temos que criar esse modo, não é? Criar uma espécie de sim, de uma espécie de um refúgio mental, ou dos Sim, diques mentais, como tu dizes, não é? De criar um modo onde este é o meu modo agora de estar a usufruir de um outro tipo de experiência que não é habitual. É habitual, parece que é do trabalho, é a cultura do trabalho, que ainda hoje em dia está muito em voga, mas eu preciso do outro modo. Mesmo que seja minoritário, até porque é raro, é minoritário, tenho que o viver bem. Aquilo que claro, é raro muitas vezes tem muito valor, ou pode ter muito valor porque eu preciso usufruir desse modo, porque senão eu só vivo para trabalhar. Não é? sem dúvida. Lá se caminha para o burnout, não é? Ou se atinge mesmo esse modo de exaustão, com todas as consequências que isso provoca ao nível da saúde psicológica, mas também física, não é? É, A pessoa sim. entra em colapso, o É, organismo entra em colapso. é, é, é por isso que também que às vezes fala-se muito nas novas formas de trabalho. Eu, lá está, fazendo a ponte com o tal episódio Exato. do Beck com saídas. Sim, Como por exemplo home office, que traz muitas vantagens, sim, mas às vezes com o home office, esse dique que é mental, mas que é um dique muito visível e prático, que é a separação entre o local de trabalho e o local de vida privada, às vezes pode tornar, não quer dizer que faça, mas pode tornar as coisas difíceis de gerir. sim, sim, sim. Outra questão, outro aspecto que pode tornar às vezes essa existência desses tais diques mentais, a presença de uma ligação ao mundo constante, através dos telemóveis, através da internet. Isso são tudo desafios que temos hoje em dia e que podem dificultar às vezes a existência de uma separação entre esses momentos que requerem mais da nossa capacidade organizativa, trabalho Sim, e sim, por aí sim. fora, e a nossa vida mais,
mais no registro da criatividade, que é que nós sabemos que é um registro que não é um registro frequente, não é? É um registro que Sim, aparece de sim, sim, forma sim. espontânea, esporádica, mas que não está sempre, não estamos sempre nele, não é? Seria impossível, também seria demasiado exaustivo estarmos sempre 24 horas sobre 24 num modo criativo. Isso seria, penso eu, impossível. E, Sim, mas sim, são sim. todos desafios do hoje, diria eu. Sim, ainda bem que falaste dessa questão. Se calhar eu não me ia recordar ou não iria falar sobre isso, mas assim, hoje em dia também há muito este fenómeno do trabalho a partir de casa, não é? E, e aí é como se os dois mundos, não é? Tivessem ali algo, se calhar, um modo cocktail, não é? O modo é quase assim, parece que se mistura o mundo da família com o mundo do trabalho. Mas é- parece-me importante também porque os seres humanos, não é, as pessoas, vivem muito em modo de hábito. É Uhum. uma espécie de piloto automático que se instala. É importante que em casa que haja um espaço mais apropriado ao trabalho Sim, de modo a se separar do contexto psicológico de família, e da descontração e de outro tipo de experiências em casa. Um tal home office, mas mesmo espacial, não é? Aquele sim. espaço é para trabalhar, Uma área dedicada uma área ao trabalho. dedicada. Aliás, até com crianças, isto muitas vezes é um facilitador. A criança ter aquele local para fazer os trabalhos para casa ou estudar, aquele lá de casa, aquele, Sim. não qualquer sítio da casa, é Exatamente. aquele, não é? Também vai Quando a perceber criança depois vai. o local dos pais para o trabalho, também vai percebê-lo Sim, mais facilmente. Ou e seja, também isso, e também isso, porque é um facilitador. Quando a pessoa lá se senta, seja a criança, seja o adulto, no local mais para o trabalho em casa, uhum, há uma predisposição mental facilitadora para estar daquela sim, maneira. E, bom, texto. e, tam- e cria-se os tais diques mentais também dentro de casa e no espaço, um pouco utilizando a tua Sim. expressão, não é? Que é uma separação entre o que é o lazer, o que é a família, o que é estar noutro modo, e um modo de trabalho, ou trabalho clássico adulto, ou trabalho escolar dos miúdos, não é? Uhum, Também precisamos de aproveitar de alguma maneira a nosso favor esta questão da predisposição para algo, do espaço-tempo, não é? sim, Enquanto hábitos, pode-nos favorecer desde que nós possamos planeá-lo, não é? Ok, aquele espaço, aquele tempo é para fazer isto. Os outros, então, para o meu lazer, para o modo minoritário, eventualmente, nesta cultura é um modo minoritário, as pessoas vivem mais para trabalhar do que para outras coisas, ainda é assim, mas que seja então, nesse modo minoritário, bem vivido, o claro. melhor vivido possível. Porque é também aí que se joga muito a possibilidade preventiva de, enfim, de evitarmos a exaustão e uma vida, ao fim e ao cabo, depois com pouco sentido, não é? Viver Claro. para trabalhar faz-me lembrar, até de uma maneira chocante, se calhar até falámos nesse episódio do trabalho, aquele letreiro, não é? Aquela mensagem que está à porta dos campos de concentração de Auschwitz, que é o trabalho liberta. Não é? Sim, é um. É terrível, não é? A ideia de que parece que só o trabalho é relevante, mas vejam bem como é irónica essa frase, não é? Irónica e agressiva, não é? Até neste contexto, trabalho liberta. Nós não vivemos só para trabalhar. Se vivermos só para trabalhar, morremos. Acabamos por morrer no sentido de não viver bem a vida. É morrer em vida. Sim, Viver em vida. Não é. vivemos só para trabalhar. Sim, não vivemos só para trabalhar, sem dúvida. O, já agora, adicionando também uma questão que é, não vivemos só para trabalhar, mas quanto mais, e sei que isto não é possível, de maneira nenhuma para todos, muito menos para todos, diria eu, hum, para alguns mais um bocadinho do que outros, mas quanto mais conseguirmos dar àquilo que temos que fazer, isto é, ao nosso trabalho, quando digo que temos que fazer, é aquilo que nos dá, que nos permite ganhar
o dinheiro, ganhar a nossa sustentação, quanto mais conseguimos adicionar a sensação de estarmos a fazer algo com algum gozo e a tirarmos partido e a tirarmos prazer, melhor, não é? Melhor. eh, Mais de forma saudável, estas questões das fronteiras entre aquilo que é o trabalho e aquilo que é o chamado lazer ou a vida privada, mais as diferenças se esbatem, mas neste caso de forma saudável, não é? Mas claro está, também não podemos contar, na minha opinião, com este cenário de forma, como sendo algo atingível para todos e de forma fácil, porque nós sabemos que existem variedíssimos tipos de trabalho e infelizmente há, há profissões e há características de atividades que são bastante duras do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista mental em que se torna difícil fazer, juntar estas duas coisas, né? O prazer e o trabalho. Seja como for, aquilo que temos estado a debater agora nos últimos minutos sobre fazer um bocadinho esta separação, eu penso que isto é possível em todos os casos, um bocadinho, seja por 5 minutos, seja por meio-dia, seja por um dia, seja por uma semana, e eu acho que é essencial pensarmos de forma mais séria nisto, não é? Para evitar Sim, tais situações de burnout e de exaustão e por aí fora. sim. Estou aqui a olhar também para o tempo, percebo que estamos quase no final, Sim, mas temos um dico só aqui temporal. temos aqui um tico temporal, mas só enfim, acrescentar algo ligado àquilo que tu estavas a dizer. Sim, a parte do entusiasmo no trabalho, há pessoas sim, que têm trabalhos entusiasmantes, estão mesmo, se Sim, calhar, a viver de trabalhos que lhes fazem mesmo muito sentido. Isso, sim, introduz lá o prazer, está lá o prazer, está lá o entusiasmo. E, portanto, cria-se ali uma margem maior face à exaustão, exatamente porque há o entusiasmo. Agora, ainda assim, o trabalho, como tem responsabilidade, não é? Eh, Não é um entusiasmo sem responsabilidade. Tem lá a responsabilidade, e a responsabilidade também provoca o desgaste, mesmo quando há o entusiasmo, não é? Ou seja, é bom haver, cria uma margem maior para a exaustão, as pessoas que gostam muito do seu trabalho parece que vão correndo e não cansam, não é? Quem exato. corre por gosto não cansa, mas também cansa. Este Mas também cansa, mas é provérbio, não muito é? diferente. É, mas é diferente, não cansa tanto. Tem uma margem maior face ao cansaço, mas ainda assim, correr cansa, não é? Sem Ao fim e ao dúvida. cabo, correr cansa, Sim, mesmo é. quando há o gosto em correr. Sim. Olha, Nuno, estamos então a chegar ao fim. É, Mais uma vez um prazer debater sim, contigo. até, sim, até uma próxima oportunidade, um novo tema, certamente. Bom, e bom descanso sempre que Exato, puderem, não é, aos nossos seguidores. E, é bom, e o ideal é que também tenham um trabalho que gostem, sim, porque se não exatamente. gostarem é um sacrifício muito maior estar a trabalhar. Boas férias, bom planeamento de férias e nós voltamos a ver. Sim, Nós ainda não sim, vamos de férias, voltamos a ver num episódio muito em breve. sim. Um Adeus, abraço, Nuno. Hugo, um abraço a todos. Um Até abraço a breve. todos.